quero falar que o Santos, anos 60, 70, 80, o Santos viajava às vezes 2, 3 meses para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que chamasse o Santos para disputar uma partida de futebol, o Santos ia. O Santos poderia estar indo pensando só em faturar. Pelos dirigentes que a gente tinha, podia ser sim. Que os caras só pensavam em faturar e a maior parte do que eles faturavam, maior parte não, uma grande parte do que eles faturavam, eles desviavam para os seus bolsos. Tudo bem que o Santos naquela época sempre contratava os maiores jogadores que tinha no Brasil. Tá? O Santos chegou a uma época de 60, 70, o Santos era uma seleção brasileira. Você via que aparecia jogador bom em outro time de seleção, o Santos logo tentava buscar, tipo fez com o Carlos Alberto Torres e outros. Tá? Então, o Santos nessas viagens, que foi por muitos anos, o Santos foi jogar em países que ninguém nem sabia que existia. Sabe? O Santos descia em vilarejos para jogar e parava. Isso, anos 60, 70, acho que até 80, mais 60 e 70. E o que acontece? Tinha o Pelé, gente. Aí você fala, o Santos era só Pelé? Não, o Santos era uma seleção brasileira. As pessoas precisam entender que quando você fala... Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês. Porque falar diz que até papagaio fala, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu tenho a Bíblia dos Santos aqui. Porque falar qualquer um fala, qualquer um ali, canal ali que tem 100 mil inscritos, tá? Os caras falam as merda que eles querem e tem gente que bate palma para eles. Tá? Deixa eu pegar aqui uma escalação aqui. Os caras que já me conhecem vão falar, lá vem ele com esse pôster de novo, né? Gente, isso não é ficção, gente. Isso aqui é realidade. Tá? E eu vou falar para vocês porque o Santos é o maior do mundo. Ele não foi o maior do mundo. Ele é o maior do mundo. E tem uma explicação e dá para convencer até aquele santista mais descrente que existe. Tá? Então vocês estão vendo aqui, e eu vou falar para vocês essa escalação que eu tenho aqui. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas depois eu posso colocar na legenda, tá? Esse primeiro aqui é o já não lembro. Aí aqui tem o Zito Mauro, aqui, ó. Zito Mauro, este eu não estou lembrado, Gilmar, deixa eu ver esse lateral aqui, eu acho que é o Rildo, não tenho certeza. E os de baixo, deixa eu ver se tá os completos aqui, eles não estão na ordem que a gente acostumou, deixa eu ver. Os do ataque, os que estão ajoelhados aqui, ó. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Tá? Agora eu vou pro comentário. Aí você fala, pô, o que tem de ver esse cartaz com ser o maior do mundo? Foi lá em 62, né? A verdade é o seguinte, esse time e outros times, como o Santos viajava para todos os lugares do mundo e era uma verdadeira seleção brasileira, era melhor do que a seleção brasileira, se vocês querem saber. Tá? O Santos ia jogar no Rio de Janeiro, ele jogava em casa. Em São Paulo, é isso aí, Eduardo. O Santos, quando jogava em São Paulo, muitas vezes as torcidas iam lá para ver o Santos jogar, mas para torcer contra. Porque eles tinham os times deles. Então o Santos, quando foi disputar os 2 mundiais, o Santos preferiu jogar no Rio. Porque lá as torcidas do Rio... eu não sei. Tô aprendendo aqui, viu, Nancy? Tá dando certo aqui o negócio, viu?
Então, o Santos, quando ia jogar no Rio, ele era apoiado pelos cariocas. Tá? Então, você pega por aí, você pega o Santos, ele é muito querido pelos cariocas desde aquela época. O Santos fez coisas na época, inclusive com o Pelé. O Pelé já jogou com a camisa dos grandes cariocas. Tá? Eu não lembro se ele jogou com a camisa de todos, mas eu lembro que quando o Flamengo e do Vasco ele jogou. Você só está do lado errado da sala. Não tem problema não, não tem problema não. Aqui o lado de trás lá não interessa. As pessoas querem ver é eu mesmo. Eu sou o artista aqui. Tá? Ali atrás só tem a minha garrafa d'água e uns negócios que não dá nem para saber o que é. Tem uma cortina, tem um espelho do outro lado e beleza, gente. Lives à noite não tem condições de eu ficar aqui na sala. O barulho aqui à noite é muito grande, tá? Mas eu quero passar. Ela quer passar. Passa de costa, tudo bem. Passa de costa, e a porta está aberta. Ela quer sair. Veio visitar a mãe dela hoje, né? Então ela quer passar, quer sair. Normal, pode passar lá. Ela não quer... Quiser vir falar comigo aqui, traz uma cadeira, Nancy. Então, como eu estava falando dos cariocas, né? Aí você pega muitos estados do Brasil, esses estados aí, principalmente os do sul, tem muito santista, tá? Do norte nem tanto, porque na época a mídia, que era TV Globo, esses negócios, só passava um jogo de times cariocas pro Brasil inteiro, tá? Então, lá pro norte, para eles só existia o Rio de Janeiro, tá? O sonho de quem é do norte e nordeste, está falando maioria, não é todo mundo, tem muito santista também no norte e nordeste. A gente está falando o quanto a mídia influencia até hoje, né? Você pega a Globo até pouco tempo aí, ela só queria passar jogo de Flamengo, Vasco, aí eles começaram tudo a cair para a Série B, aí Corinthians, os três grandes da capital, e o Santos teve uma época que não passava nem TV fechada. Eu assinava na época era NET, chegou uma época, eles não passavam o jogo do Santos, nem não tinha, não passava. Até que eu tive que cancelar, os caras foram me perguntar o porquê que eu queria cancelar a minha assinatura. Eu falei assim, olha, gente, eu assinei para ter futebol, para ver meu time jogar. Não passa meu time, então vocês ficam aí, pega essa net aí e enfia onde vocês quiserem. Entendeu? Mas tudo bem, eu não sei porque eu fui lembrar disso agora. O Santos, que é o mais importante, a mesma coisa que pelo Pelé e pelo time que jogou com o Pelé, que era uma verdadeira seleção brasileira. E esse time rodou o mundo. Rodar o mundo não é que foi jogar na Europa, jogar em países aí os top, sabe, pegar Espanha, Itália, Alemanha. Não, ele jogou em muitos países. África, países da Arábia, em todo lugar. Tá? E o que aconteceu? Qual a vantagem que o Santos tem hoje? O Santos é o time mais conhecido do universo. A gente pode falar do mundo, pode falar da Terra, ou pode falar do universo, que é praticamente sinônimo em termos de futebol. Tá? Então, o Santos é o mais conhecido do universo. Você vai falar Santos, Pelé, Brasil. Você não vai falar outra coisa. É Santos, Pelé, Brasil. Tá? E aí, por que eu cheguei à conclusão que é a maior torcida do mundo? Você imagina o maior time do mundo, da época lá dos anos 60, 70, que era praticamente uma seleção brasileira, ia lá jogar contra os times deles, o orgulho que era para eles receber o Santos lá, e isso pelas gerações que vão se passando, a história vai se repetindo. Deixa eu pegar essa aqui que foi, para depois eu ler. Aqui, fixar a mensagem. Aí ela já aparece aqui, aí eu não perco ela. Aqui, Zé
o Léo, o zagueiro Alex Neymar jogaria nesse time. Não, pô. Ah, cara, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Você tá de brincadeira. É que idade você tem, ô Aldemar? Põe a tua idade aí, deixa eu desafixar. Desafixei. Remover. Tô aprendendo, gente. Aqui. Faço 61 em 28 de setembro. 61. Você é só 5 anos mais novo que eu, Aldemar. Então, eu vou considerar como uma piada o que você falou, porque eu acho que você deve ter falado de brincadeira, né? Pode responder aí se foi brincadeira ou se você está falando sério. Desafixar. Desafixei, pronto. Eu quero que você me fala aí se foi uma piadinha ou se você estiver falando sério, que aí a gente vai debater o assunto. Então, enquanto não vem o comentário, foi curiosidade, né? Mas naquele time não entrava ninguém que jogou depois no Brasil, não. Você pode pegar todas as seleções que vieram depois. Você pode pegar qualquer um para comparar. Você pode pegar Romário, Ronaldo. Cada um tem seu ídolo de estimação, né? Pega todos. Pega os mais top aí, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Robinho. Não entra no time. Nesse time de 62 não entra ninguém. Tá? Aí é uma coisa que, se virar tema para discussão aqui ou no canal do Kim lá, a gente vai debater 2, 3, 4 horas até meia-noite e não tem condições. É um negócio assim, na minha opinião, indiscutível. Não entra ninguém nesse time. Tá? Ele era um time que às vezes tomava muitos gols, mas é o seguinte, os caras jogavam muito em qualidade e em quantidade. Às vezes o Santos jogava todo dia em viagens. Você ia no jornal de manhã, tava lá, Santos vence 5-1. Aí você no dia seguinte, Santos vence 4-2. Aí você fala, pô, foi 5-1, já era outro jogo, gente. Naquele tempo não tinha aquele negócio, o jogo só 48 horas, não. Cara, é um negócio assim absurdo a realidade que era antes. Tá? É absurdo, não dá para comparar com nada agora. Agora os caras jogam com chuteira de plástico, bola de plástico, tá? Naquele tempo, cara, era grama, tudo cheio de torrão de grama. A bola, quando molhava, tinha mais de 1 quilo uma bola daquela. Uma bola daquela, se acertasse uma pessoa, podia matar ela, um chute. Cara, era tudo diferente, cara. Esses caras carregaram pedra para fazer história. O Santos, ele devia ser patrimônio mundial da humanidade. Não é brincadeira o que o Santos fez pelo Brasil. O Santos foi o maior divulgador do Brasil no mundo. E o Santos sempre foi rejeitado pelos poderes. Tanto de CBF, CBD, governos. O Santos foi rejeitado. Até hoje é rejeitado. É tratado com desdém. Isso é uma coisa que, para mim, é imperdoável. E muito triste quando você vê que tem uma pequena parte de santistas que, por não conhecer a história do Santos, ficam falando um monte de asneira. Inclusive caras que têm youtubers com mais de 100 mil inscritos e eles ligam a câmera deles para ficar falando asneira o dia inteiro caçando like. Isso é decepcionante, frustrante, destreza.
A qualidade do futebol foi trocada pela força de vírgula, tanto quando jogam 2 vezes por semana, se aí continua lá, se estourarem. Cara, não dá para entender mais nada do futebol, né? Apesar que hoje a dinâmica de correria é muito grande. Se você assiste o Campeonato Brasileiro hoje, e se assiste o futebol de 62, aquele tempo era uma coisa mais artística, tá? Era competitivo, era violento, mas não tinha a intensidade que tem hoje. Hoje é muita intensidade, quase nada de qualidade. Tem jogador que não acerta um passe de 5 metros. Tá? Tem jogador que não sabe dar uma cabeçada. Tem goleiro que não sabe soltar uma bola para o meio de campo. O goleiro que vai dar um passe, ele chuta a bola para a linha de fundo. E goleiros de time grande, não é goleiro de Série C, não. Tá. Então, voltando ao Santos, quando a gente fala que ele é o maior do mundo, tá? Não é só pela aquela sala de troféus que o Santos tem na Vila, não. Aquilo ali são símbolos de uma era de ouro, que aquilo ali deveria ser usado pelo Brasil, tá? Pelo Brasil como coisas que formaram a história do Brasil, patrimônio do Brasil. A história do Santos devia ser ensinada em sala de aula do Brasil inteiro. Independentemente para que time torça cada um, todos habitantes do Brasil teriam que estudar o que o Santos fez pelo Brasil. Você lembra de algum jogador atual que faça um lançamento de 40 metros, pelo menos uma vez a cada 3 jogos, como fazia Gerson? Cara, a gente vai começar a tentar lembrar algum aqui no Campeonato Brasileiro, jogador que faça lançamentos para frente, que põe um cara na cara do gol. Não tem, gente. Não tem. Vamos pegar os times que estão lá no topo do Campeonato Brasileiro, depois eu volto aí falar do Santos aí. Do Santos. Pegar o Botafogo. O Botafogo, quando começou o Campeonato Brasileiro, era candidato a rebaixamento. Aí foi ganhando. Dificilmente alguém vai passar ele. Tá? Agora, o que ele tem, o Botafogo, de novidade? Não tem nada. Eles montaram um time que deu liga. Não tem nada de novidade no Botafogo. Talvez a grande novidade do Botafogo seja o goleiro deles. Que era um goleiro que no São Paulo não deram valor nenhum, e ele fecha o gol. Tá? Para mim, ele é o maior destaque do Botafogo. Dizem que é Tiquinho, outros caras lá que apareceram. Para mim é o goleiro. Tá? Ele que quase todos os jogos aí salva o pátria. O segundo colocado hoje, eu acho que é o Palmeiras. O Palmeiras já teve times muito bons aí nos últimos 3, 4 anos, né? Com todo o dinheiro que tem, tal, montou times muito bons, tá? Quando entrou aquele cara que colocou dinheiro no Palmeiras lá, que ele que mudou essa chave do Palmeiras, porque o Palmeiras era falido igual o Santos é hoje, tá? Ele, além de colocar dinheiro no Palmeiras, ele foi nos bastidores. Ele foi lá e chegava lá e falava assim, não, os caras do VAR, não. Cara, é o seguinte, não. Vocês vão, na dúvida, Palmeiras, acabou. E foi lá e ele, não sei o que ele fez nos bastidores, ele ganhava até do Flamengo, que sempre foi dono de arbitragem, VAR. E esse cara aí com o Palmeiras ganhou muitos jogos nos bastidores. Tem que ter um time bom, tá? Ali entre os 5, bom, e o que tiver melhores bastidores ganha campeonatos. Foi assim que o Palmeiras ganhou todos esses campeonatos aí. Com um time bom e não perder nada nos bastidores. É a receita para ganhar campeonatos. E o clube que não faz isso não ganha campeonatos, mesmo com um time bom. Realidade. Não sei se é mundial, mas é no Brasil. Tá?
E voltando ao Santos, achar que o Santos deveria ser oficializado patrimônio histórico brasileiro e mundial, que a história dele, que ele fez pelo Brasil, deveria ser ensinado em salas de aula. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém dizer, não sei se alguém já disse, e se alguém está me ouvindo, que dê sua opinião, se concorda ou não concorda, né? Porque você vai estar achando que eu entrei no guarda-roupa e saí em Nárnia, né? Pensem que eu sou uma pessoa tão lesada assim, não. Eu tenho 2 neurônios de ouro aqui. Não são nem neurônios, eu tenho 2 estrelas na cabeça. Pode ver que quando eu ponho a bandeira atrás, elas até aparecem aqui atrás. Tá? Eu sou ligadíssimo. Às vezes eu tenho uns lapsos de memória, mas eu sou ligadíssimo. Para falar do Santos, contestar qualquer coisa do Santos comigo, a pessoa vai ter que saber muito, senão ela vai perder qualquer discussão comigo. Entendeu? Aí eu vou falar, você está sendo, como que se diz aquela palavra, quando a pessoa se acha todas as bolachas do pacote. Quando eu não sei uma coisa, eu falo, não sei. Pode ter, falar lá num determinado ano lá do Santos, falar algum fato que aconteceu e eu não saber, mas no dia seguinte eu vou trazer a informação. Porque se é do Santos eu não sei, eu vou pesquisar e depois eu venho com a informação. Tudo que eu falo do Santos são coisas que eu ou li, ou vi. Porque mais importante às vezes que ler é você ter vivido. E eu vivi muito o Santos. Eu, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu já ia para estádio. Vi essa turma jogar. 57, o ano que eu nasci. 70, essa época eu estava em estádio, a época da Copa de 70. Cara, vocês não imaginam o que eu já vi, gente. Vocês não têm ideia do que eu já vi o Santos fazer. Porque o Santos chegava às vezes para jogar aqui em São Paulo, um clássico. E o Santos jogava muito e os juízes metiam a mão e às vezes tirava a vitória do Santos. Quantos jogos eu não vi os juízes meterem a mão no Santos para não deixar o Santos ganhar? E às vezes ganhava, nem juiz conseguia mudar o resultado do jogo. Vocês não têm a mínima ideia do que era. Aí, porque tem gente que acha, será que o Santos foi tudo isso mesmo? Pergunta para mim. Quando vocês tiverem alguma dúvida da grandeza do Santos, pergunta para mim. Tá? Aí você vai falar, doutor sabe tudo. Não, não é doutor sabe tudo. Eu vivi o Santos. Eu vivia dentro dos estádios. Eu ia na Vila, eu ia no Pacaembu, eu ia no Morumbi e às vezes até no interior. Ia bem menos. Cheguei quase a apanhar da polícia em Campinas uma vez. Mas nunca tive medo. Vi o Santos perder vários jogos roubados, assim, descaradamente. Tá? Vi o Santos também vir jogar algum jogo, o Santos não conseguia andar em campo, porque às vezes o Santos chegava de viagem, os caras chegavam mortos e no dia seguinte estava lá a tabela que o Santos tinha que jogar no dia seguinte, praticamente descia do aeroporto e ia para o campo, gente. Vocês não têm ideia do que faziam com o Santos. Era uma seleção, era melhor que a seleção brasileira. Vocês precisam entender isso. O Santos era uma seleção brasileira que eles tinham que levar uns do Rio, um de outros times, para ter apoio das outras torcidas também. Porque você pegava a mídia da época, que já influenciava, eles queriam enfiar o máximo de jogadores cariocas na seleção. Muitos que estão aí viveram parte disso. Só que nos anos 60, 70 era muito pior isso. Só que nunca conseguiram acabar com o Santos. Nunca conseguiram. Porque o Santos, ele não é só um clube de futebol. O Santos, ele tem uma magia. Desde o lugar da sua fundação. O
Santos tem uma magia, o Santos tem uma força extraterrestre. Para quem acredita em religião, em Deus, essas coisas, divina, para mim, é uma força extraterrestre. Um dia pode ser que aconteça uma tragédia com os Santos? Pode acontecer. Mas ele sempre vai voltar mais forte. É como aquela ave, que ela renasce das cinzas. Tá? Fênix. O Santos nunca morreu. Tem times aí que se julgam os grandes, eles já morreram, ressuscitaram. Nós nunca morremos, não. Estamos aí na beira de um abismo aí, saindo dele, tá? Mas estamos vivos. E a gente depende muito de todos, sem exceção, para apoiar, para a gente não cair nesse abismo. E se cai, vem mais forte. Renasce das cinzas. Tá? Para a tristeza dos invejosos. Tá? Porque vocês uma coisa, vocês têm que aceitar. É o maior time da Terra, com provas no mundo inteiro. Se tem time aqui que tem 20, 25 milhões de torcedores, falam que é a maior torcida. O Santos aqui pode ter 8, 10 milhões, mas fora tem mais uns 50 milhões. Se eles lá têm 1 milhão, 2 milhões lá fora, a gente tem 50. E isso quer vir discutir comigo, qualquer torcedor do time, vai vir discutir e perder a discussão. Se derrubar a Vila para a construção da arena, você acha que a magia ainda vai continuar lá ou perderia? Com certeza continua. Aquilo, quando você enfinca uma espada numa pedra, aquela pedra vai estar lá para sempre. A espada está lá. A vila é uma espada. Tá? A magia nunca vai sair de lá. Mesmo se o Santos um dia construir um outro estádio, aqui em São Paulo, vai para 50 mil torcedores. Tá? O Santos merece. Tá? A base do Santos, tá? O início do Santos é a vila. Mesmo se um dia ali não for mais o campo do Santos jogar, aquele lugar sempre vai ser sagrado. Aquele lugar ali devia ser construído o Museu Mundial do Futebol. As pessoas não entendem isso, da grandeza do Santos. Não é grandeza, é giganteza. Ninguém chega próximo da giganteza do Santos. Ninguém de lugar nenhum do planeta, gente. Vocês não têm consciência disso. Deve ter gente aí escutando o que eu estou falando, de boca aberta e queixo caído. Vai pensar, o cara é um fanático, um louco. Não, eu sou um cara que enxerga. Eu aprendi a enxergar depois de uma prova que eu tive de fora, acima de mim. Eu aprendi a enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam. E isso eu não vou contar para vocês. Vocês têm que acreditar. Só pela minha palavra você já tem que acreditar. Eu enxergo além. Tá? E isso não é eu ser uma pessoa arrogante. Eu não posso falar uma coisa que eu não sou. Eu estou falando o que eu vejo. Eu vejo adiante. O que a maior parte não consegue enxergar, eu estou vendo tudo. E sobretudo ainda, só abaixo do que é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas, né? Só abaixo dele. É isso, gente. Hoje eu acho que eu consegui expressar o que é o Santos, para quem ainda não tinha parado para refletir sobre isso. Tá? Então acho que eu estou prestando um serviço
trazendo essa reflexão para vocês. Eu tenho esse meu canal que é Santista Sobrevivente. Eu sou simplesmente Zé. Não sou jornalista, simplesmente um torcedor, como a maior parte de todos aí, só que eu enxergo que a maioria não enxerga. Faço minhas participações no canal do Kim, que é o melhor canal do Brasil, que fala do Santos, é o mais íntegro. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.